Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos sobre top plugins para se utilizar com a ferramenta Gulp. Nessa série aí eu pretendo, eu já venho mostrando alguns plugins bem interessantes aí para que a gente possa complementar a construção das nossas tarefas utilizando a ferramenta Gulp. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês passo a passo dois novos plugins. O primeiro deles é chamado Gulp If e o segundo Gulp Zip. Mas antes de eu começar a explicar para vocês o passo a passo, eu gostaria de agradecer aí a audiência que vocês vêm dando aí no canal e no blog, desde o início aí do trabalho que eu venho tendo, e pedir que vocês continuem contribuindo com os compartilhamentos, com as sugestões, críticas, e principalmente se inscrevendo no canal e curtindo o canal, para que eu consiga manter esse projeto de dar sempre suporte à comunidade, sempre trazer ideias novas e novos artigos para compartilhar com a comunidade. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência de vocês. Bom, então nós vamos começar primeiro pelo plugin chamado Gulp If. Basicamente, o objetivo desse plugin é a gente conseguir incluir condicionais aí dentro das nossas tarefas. Então, por exemplo, você tem lá uma tarefa onde você quer que, dependendo da situação, se for uma situação verdadeira, dependendo de uma condição, a gente execute uma determinada atividade. Caso contrário, se a condição for falsa, a gente execute uma outra atividade. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, como a gente vem fazendo já há bastante tempo, é fazer a instalação do nosso plugin. Então, nós vamos entrar aqui no nosso projeto, aqui, usando a IDE Atom. Eu vou então digitar o comando npm install save dev gulp if. Opa, um erro aqui, gulp if. Vou instalar aqui então o meu plugin. Após fazer a instalação do meu plugin, a gente vai entrar lá no nosso arquivo gulpfile.js e incluir as referências a esse plugin no projeto. Agora é a vez então da gente incluir as dependências aqui a partir do arquivo gulpfile.js. Então, em primeiro lugar, já tinha alguns códigos copiados aqui, que eu havia criado já. Então, em primeiro lugar, eu vou definir a minha variável aqui Gulp, que vai receber a minha biblioteca Gulp, Na sequência, eu tenho dois plugins que eu vou usar para uma tarefa que eu já havia criado já na série sobre Gulp Guia Definitivo, que é uma tarefa onde vai ser exibido ao usuário uma opção de escolha, se ele quer um build de produção ou build de desenvolvimento. Eu vou usar essa tarefa para me basear já na utilização do plugin Gulp If, ok? Eu não vou entrar no mérito aqui da construção dessa tarefa, que é a tarefa de prompt, porque eu já havia explicado ela lá como eu disse, na série sobre Gulp Guia Definitivo. Eu recomendo que vocês acessem, dêem uma olhada, estudem e depois voltem a esse vídeo aqui sobre Gulp If e Gulp Zip, ok? Bom, aí a gente vai então incluir o Gulp If. Eu defini aqui a variável chamada Gulp If require Gulp If, que é o nome do meu plugin. Na sequência, eu vou incluir também o meu plugin de imagem, que é o plugin que eu vou utilizar para a primeira tarefa que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu já usei ele algumas vezes. Então aqui eu defino a variável ImageMin, aqui require Gulp ImageMin. Na sequência, eu vou definir uma variável chamada produção, que eu vou utilizar como condicional aqui para utilizar dentro do meu plugin Gulp If. E para finalizar, a minha variável chamada folder, onde eu vou colocar o caminho de destino, que é o src, e o meu build, que eu vou deixar a pasta aqui em vazio, tá? Bom, aí eu vou concluir então aqui a declaração das variáveis e eu vou copiar a primeira tarefa, que é a minha tarefa chamada start, que, como eu disse para vocês, é uma tarefa que eu já havia criado lá na minha série sobre Gulp Guia Definitivo.
E ela vai ser sempre a tarefa executada primeiro, para em seguida executar as demais. E aí eu vou começar então a minha tarefa de tratamento de imagens, porque é dentro dela que eu vou usar o gulp if, tanto na condicional simples, que eu vou explicar para vocês os dois modos de utilizar o gulp if, tanto então na condicional simples como no operador ternário. Então, para começar aqui, eu vou criar minha tarefa chamada gulp, na verdade chamar o método gulp task. O nome da minha tarefa é chamar images. E ela vai depender da minha tarefa start que eu criei lá em cima, ok? Aí eu vou digitar aqui function. Pronto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável chamada out. Ela vai conter o meu diretório de destino, onde eu vou ter as minhas imagens otimizadas ou trabalhadas. Aqui images, diretório images. E aqui eu vou começar a trabalhar em primeiro lugar, com o meu gulp src, né? Na verdade eu sempre começo uma tarefa aí pelo gulp src, onde vou ter folder.src mais images. Aqui eu estou definindo o meu diretório de origem, onde eu vou buscar as imagens. Então é a pastinha images. Aqui eu estou utilizando a máscara, né? Então eu vou pegar tudo que é diretório e subdiretório que contenha imagens. E aí na sequência eu já vou começar a utilizar o pipe. Então eu vou utilizar o pipe e aí já vai entrar então a possibilidade de utilizar o gulp if, tá? Então vamos supor aí, eu criei minha tarefa de imagens e se a minha variável produção ela for verdadeira, então eu vou fazer o tratamento desse diretório, ou seja, eu vou fazer a otimização das imagens e vou salvar essas imagens otimizadas no diretório de destino. Caso contrário, se for um build lá de desenvolvimento, eu não vou, um build de debug, eu não vou trabalhar com a otimização das imagens. Como que eu faço isso? Então eu vou utilizar o gulp na forma mais simples, tá? Então aqui eu vou chamar o gulp if. Aqui eu vou chamar a minha variável, né? Que na verdade ela vai ter o valor true ou false, ou seja, aqui eu tenho a minha condição no primeiro parâmetro. E no segundo parâmetro onde eu vou chamar o restante da atividade que eu quero, ou do método ou do plugin que eu quero chamar. Então aqui eu vou chamar o plugin ImageMe. E o Optimization Level como 5. Eu vou copiar o código aqui. Optimization Level 5. Na sequência, para concluir aqui, eu vou chamar o pipe e o gulp dest, que é onde vão ser salvas as imagens já otimizadas. Ponto e vírgula. Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final da tarefa. E eu vou criar uma tarefa, né, como eu sempre crio, uma tarefa default aqui que eu vou chamar, ela de run. E aqui eu vou colocar a sequência de execução das outras tarefas. Pronto, vou salvar. Então, qual é o comportamento aqui da utilização do gulp if? Ele vai executar a minha tarefa, vai pegar as imagens da origem, vai verificar através dessa condição produção, se essa condição produção for true, ele vai executar a otimização das minhas imagens. Então, vou salvar e vou executar essa atividade aqui, né, o gulp file, para mostrar para vocês como é que é a saída. Então, npm run build. Ele vai mostrar para a gente o prompt, né, conforme a primeira tarefa que a gente criou, que é a tarefa de start. Bom, aqui eu tenho um prompt. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou selecionar a opção de produção.
A opção de produção, ele vai então fazer a otimização, né? Conforme o GUPIF, ele vai fazer a otimização da imagem. Então, vou teclar aqui no espaço, Enter. Pronto, ele mostrou aqui, né? Ele executou o plugin de minificação da imagem, otimização, e executou então esse processo como um todo. Agora eu vou executar novamente o npm run build e vou selecionar a opção de modo debug. Tá? Então, nesse caso, ele não vai fazer a minificação, tá? Justamente porque eu não tenho dentro da condição. Ele só tem a condição, se produção true, ele vai executar essa minha otimização. Agora vocês me perguntam, e aí, como que eu faço se eu quero executar uma tarefa ou um plugin quando a minha condição for negativa, for falsa? Bom, aí eu vou usar o operador ternário. Como eu faço isso? Eu vou só criar aqui o pipe aqui na segunda linha e depois eu vou comentar o de cima, ok? Então eu vou fazer, usar o mesmo formato aqui, GUPIF, produção. E aqui o que eu vou fazer? Se ele for o modo de produção, ele vai executar a otimização no nível 5. Caso contrário, se for um debug, um build de debug, ele vai executar a otimização nível 1. Tá? Então aqui eu vou copiar do mesmo jeito que eu já havia criado lá na linha de cima. E aqui seria o else, né? Então if, né, ele positivo, ele faz isso. Caso contrário, ele vai executar o ImageMin, só que agora no nível 1, tá? Então, basicamente, quando eu estou usando o operador ternário aqui no GUPIF, eu tenho os três parâmetros. A condição, se ela for true, ele vai executar o que está no segundo parâmetro. Se for falso, vai executar o que está no terceiro parâmetro. Vou salvar e vou mostrar para vocês a execução. Opa, ele deu um erro aqui. Vamos identificar qual que é a razão aqui do erro. Então provavelmente eu vou ter que primeiro comentar essa linha aqui. Vou verificar se o fechamento está correto. Não está. Dá uma olhada. Ó, aqui já tem um erro. Pronto, agora fechou corretamente parênteses. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda tem um erro. A gente vai ter que fechar mais um aqui. Pronto. Vamos salvar e vamos executar novamente. Pronto. Então, primeiro eu vou testar o modo produção. Ele vai fazer a otimização nível 5. Ok? E agora eu vou executar novamente, agora selecionando o debug. E aí ele vai executar a otimização nível 1, tá? Bom, então essas são as duas formas de utilizar o GUPIF, tanto a forma mais básica, que é usando só uma condição e o segundo parâmetro, que é a execução quando a minha condição for positiva. O operador ternário, que vai executar tarefas, se ela for positiva, vai executar uma tarefa, se for negativa, vai executar uma outra tarefa. Agora, imagine que você não queira só, no segundo parâmetro, no terceiro parâmetro, executar apenas uma atividade ou chamar apenas um plugin. Tá? Você quer chamar mais de um plugin, tá? N linhas, você vai precisar chamar N vezes esse comando aqui, que é o método chamado pipe. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou utilizar um recurso aqui, que é uma biblioteca chamada LazyPipe. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o LazyPipe, né? Como a gente faz aí com todos os plugins que a gente precisa instalar. Eu vou digitar aqui npm install save dev lazy, tudo junto, tá? LazyPipe. Vou instalar então a minha biblioteca. Após a instalação, eu vou fazer a minha referência lá no comecinho do GUPFile.js. Então ele está finalizando aqui a instalação. Pronto, fez a instalação. A gente vai voltar aqui para onde a gente tem a definição. E a gente vai, eu vou copiar o código que eu já havia criado.
Pronto, esse é o lazy pipe, tá? Eu estou dando require aqui na biblioteca. Na sequência, para criar a atividade onde eu vou mostrar para vocês a utilização prática do lazy pipe, eu vou utilizar dois plugins, que é o Uglify e o JS-Lint. Eu já tenho o código deles, a referência deles aqui pronta. Já fiz a instalação deles no projeto, tá? Não preciso fazer novamente, tá? Bom, aí a gente então vai vir aqui para a tarefa. A tarefa que a gente vai criar, ela vai se chamar tarefa JS. Então aqui eu vou chamar aqui o método gulptask. Nome da minha tarefa JS. E ela depende da tarefa images, function. Pronto. Dentro dessa tarefa, o que eu vou fazer? Eu vou usar o gulpif para, se a minha condição produção, se eu for fazer um build em produção, for verdadeira, eu vou executar o plugin Uglify, que vai fazer a minificação dos arquivos JS. Caso contrário, eu vou executar o processo de lint, que é o processo de validação do JS. Esse processo de lint ele envolve duas chamadas. Ela envolve uma chamada pipe para o plugin JS-Lint e uma chamada pipe para o JS-Lint Reporter. Então é nesse caso que caberia a utilização do componente lazy pipe, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que é o pipe do lint. Né? Então como que eu vou utilizar o lazy pipe? Então eu vou criar uma variável chamada lint pipe, que ela vai receber a chamada lazy pipe. E logo abaixo eu vou chamar os pipes, né? Que é a quantidade de pipes que eu preciso. Então aqui no pipe eu vou chamar o JS-Lint, que é para fazer a validação, e um outro pipe, que é jslint.reporter, que é para exibir as mensagens de erro, caso existam lá no meu terminal. Pronto, então aqui eu criei a minha variável lint pipe que eu vou usar lá na frente. Aqui na sequência eu vou então chamar o return gulp src, onde eu vou apontar o diretório de origem dos arquivos que eu vou trabalhar, os arquivos JS, mais JS barra asterisco.js. Então ele vai varrer aqui todo o diretório JS em busca de arquivos com a extensão JS. Aí na sequência eu vou chamar o pipe. Aí aqui eu já vou incluir a utilização aqui do gulp if, né? Então gulp if naquele formato que eu mostrei para vocês lá em cima. E aqui eu vou utilizar o operador ternário, tá? Então aqui eu vou usar a variável produção novamente, que ela vai me devolver true ou falso dependendo do retorno lá, da opção de escolha do usuário. Se for o modo produção, eu vou chamar simplesmente o plugin Uglify. Caso contrário, aí eu vou chamar o lint. Eu não poderia, por exemplo, aqui colocar pipe, né, js lint e depois, desculpa aqui, pipe ponto, abre parênteses, js-lint e depois um pipe de novo com js-lint reporter. Então aqui no caso cabe a utilização do lazy pipe. Como eu defini a variável aqui lint pipe recebendo todas essas chamadas pipe aqui, então basicamente o que eu vou fazer é lint pipe, fecha, fecha, e aqui o pipe final que é o gulpdest. Gulpdest folder.build mais js barra, que é onde ele vai salvar os arquivos JavaScript transformados, ponto e vírgula. Pronto, criei aqui então a minha tarefa chamada JS. Para concluir, eu só vou incluir a referência aqui no gulptask run. Vou salvar. Então, qual o comportamento aqui que ele tem que fazer antes da gente executar, mostrar o resultado da execução? Ele vai
ler o meu diretório JS, ler meu diretório src.js, todos os arquivos JavaScript dentro dele. Se ele vai chamar aqui uma condição if, se a produção for true, ele vai chamar o uglify e vai minificar, caso contrário, ele vai chamar o lint pipe e vai executar o processo de lint dos arquivos JS. Então, eu vou agora executar npm run build. npm run build. Primeiro eu vou executar o modo produção, aí ele vai fazer o uglify dos arquivos JS. Pronto, fez o uglify, ele gera um diretório aqui. Se eu pegar o diretório prod JS, vocês vão ver que ele está em modo minificado, tá? Então o resultado foi positivo. E agora eu vou selecionar o modo debug, onde ele não vai fazer a minificação e sim rodar o processo de lint. Então, o modo debug. Olha só, ele executou o processo de lint, né? Exibiu as mensagens na tela conforme o repórter. Então, é isso. A gente consegue usar então no GUP-IF tanto o modo simples, né, com uma condição só, o modo mais avançado que é o operador ternário, e também utilizar o lazy pipe. Só uma dica aqui, essa variável produção, na verdade, ela pode ser uma função, tá? Você pode ter alguma coisa mais avançada, onde você vai retornar true ou falso, precisa colocar condições, ou algumas linhas de códigos a mais. Então você pode chamar uma função aqui dentro que vai retornar true ou falso, tá? Esse é o modo mais básico e tem um modo mais avançado, como eu disse para vocês, chamar uma condição. Eu vou só colar o código aqui para mostrar para vocês, tá? Caso vocês precisem usar aí mais para frente em algum projeto. Então seria aqui var condição ou qualquer outra variável, uma função, e aqui dentro você inclui a lógica que você quer, retornando true ou falso. E aí você colocaria essa variável condição aqui no lugar da produção. Ok? Bom, então a gente finalizou aqui a apresentação do plugin GUP-IF, e agora para concluir esse vídeo eu queria mostrar para vocês rapidamente a utilização de um outro plugin, que é um plugin chamado GUP-Zip. Bom, o objetivo principal do plugin GUP-Zip, como o nome já diz, é fazer a compactação de uma série de arquivos apontados lá na entrada, né, no GUP SRC. Ele vai fazer a compactação de todos esses arquivos, diretórios, subdiretórios e arquivos, e vai salvar no caminho que você apontou no GUP dest. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar o plugin. Então aqui npm install save dev GUP-Zip. Feita a instalação dele, você vai fazer a referência dele aqui. Então eu já havia feito a referência dele aqui em cima. Aqui eu vou definir variável zip require GUP-Zip. Pronto, salvei. E agora eu vou utilizar, criar uma tarefa justamente só para fazer a compactação, tá? Então a tarefa que eu vou criar aqui vai se chamar zip. Então aqui GUP task zip. Ela vai receber como dependência aqui JS, então ela só vai executar depois que a tarefa JS aqui em cima for executada. Function. Pronto. Aí a GUP-Zip, como eu disse, ela é bem simples. O que eu vou precisar aqui é do GUP SRC, que é onde eu vou apontar os diretórios, subdiretórios e arquivos de origem. Então aqui eu vou ter folder.src, que foi a variável que eu defini lá no começo do GUP file. App asterisco asterisco asterisco. Então ele vai entrar aqui no meu diretório src, pasta app, e vai pegar tudo que tiver aqui dentro, tendo o subdiretório, o diretório e os arquivos, ele vai pegar, vai ler para fazer a compactação.
E aí na sequência eu vou chamar aqui o pipe e o nosso plugin zip. O parâmetro que eu preciso para o plugin zip é o nome do arquivo. Então aqui eu posso chamar, vou chamar aqui o nome do arquivo de pacote.zip. Na sequência o gulpdest. Eu vou definir que a pasta que eu quero salvar os arquivos é a pasta zip, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui, encerro por aqui e no final do task run eu vou incluir o zip, a tarefa que eu havia criado o zip. E agora a gente vai verificar a execução então dessa última tarefa que a gente criou. A gente vai digitar aqui npm run build. Aqui, independente se vai ser modo debug ou produção, ele vai fazer a compactação da minha estrutura lá de diretórios, começando lá pela pastinha srcapp. Então, eu vou selecionar aqui o do modo debug, passou pelo lint, executou o zip e aqui ele criou a pastinha e o arquivinho pacote zip, tá? Ali, como vocês podem ver, dentro desse pacote zip, eu já tenho toda a estrutura que eu tenho lá no meu origem, né? Então tenho a pastinha componentes, pastinha cabeçalho, home e tal, que é a mesma estrutura que eu tenho aqui, tá? Componentes, data e appjs. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, onde eu apresentei os dois plugins, o plugin chamado gulpif e o plugin chamado gulpzip. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Deixem seus comentários, críticas, sugestões, sugestão de novos temas que a gente pode tratar. E antes de encerrar, eu queria comentar que, como sempre, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a minha área de downloads. O processo é bem simples, bastam vocês incluir um e-mail e na sequência vocês vão receber um link para acessar minha área de downloads de forma restrita. Vão poder baixar todos os fontes que eu disponibilizei até agora, aí, desde o início do meu canal. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.